Já reiniciaram? Gravação iniciada, presidente. Já. Ok. Agora a assessoria do CARF não vai gravar e a gravação vai ficar por nossa conta. Então, colegas, nós vamos fazer agora. Nós íamos seguir na pauta, né? A gente ia fazer o julgamento do item 11 da pauta, mas tendo em vista que, em relação aos itens 12 e item 13, nós teremos o acompanhamento do Vinícius, né, no lugar da advogada Rafaela Alencar Ribeiro, que pediu o acompanhamento, e dado adiantado a hora, então a gente vai adiantar esses dois itens, depois nós fazemos o item 11. Então, como eu disse, o Vinícius Rabelo Dias de Almeida, no lugar da advogada Rafaela, vai acompanhar o nosso julgamento. Mas daí, viu, Vinícius, é só acompanhamento mesmo, tá? Sem debate, sem discussão, tá bom? Então, o item... Só um instantinho. O item 12 da pauta é de relatoria do Márcio, o item 13 é do Luiz Henrique. O contribuinte dos dois itens é Via Engenharia S.A. Esse processo saiu com vistas em julho, vista do conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve o pedido de vista. Eu vou pedir então ao Márcio que faça um resumo, né, Márcio, do relatório do voto. Pode ser um resumo mesmo, só para rememorar a turma. E aí a gente faz uma discussão e já fazemos a votação. Pode então começar, Márcio, o item 12 da pauta. A complexidade desse processo, ela não é necessariamente pela autuação, mas por como o processo andou dentro do CARF. Trata-se de uma obrigação, trata-se de auto-infração de obrigação principal, no qual foram incluídas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a segurados. E aí foi exigido da tomadora de serviço que a contribuinte acima destacada. No julgamento que ocorreu neste conselho, eu estou tentando procurar aqui a data do julgamento, mas ocorreu um julgamento neste conselho, esse julgamento anulou o lançamento por vício material, e esse julgamento subiu para a Câmara Superior, que venceu essa questão, ou seja, que reformou esse entendimento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, e devolver os autos para que nós apreciássemos a partir desse ponto. Então, como eu informei na análise passada, o Luiz também concordou comigo e também acompanhou nesse ponto, a gente não pode mais entrar nesse mérito, porque esse mérito já é coisa julgada administrativa. Já é decisão definitiva da Câmara Superior de que não se trata, então, nós não temos um vício material. E aí eu começo o voto, e aí em respeito ao colega que está acompanhando, eu vou fazer a leitura integral do voto, talvez eu possa pular uma parte ou outra, tá bom, presidente? Vamos lá. Como relatado, o acordo de recurso especial da segunda turma da Câmara Superior devolveu a este colegiado a apreciação do recurso voluntário após esperar o entendimento do acordo anterior que havia anulado o lançamento por vício material. Isto em face à ausência de comprovação da ciência pelo sujeito passivo da decisão definitiva que anulou o lançamento anterior por vício formal, reabrindo o prazo decadencial do artigo 173, inciso 2º. O ser instrumental resgata o voto vencedor que põe termo na discussão da validade do lançamento e a inocorrência de decadência. Extrai-se do acordo desafiado que o colegiado anulou o novo lançamento por considerá-lo eivado de vício material. Consta da decisão recorrida que a autoridade fiscal não comprovou o marco inicial do prazo decadencial para o lançamento substituto, ou seja, a data da intimação da recorrente das decisões que anularam os lançamentos anteriores. E, em virtude disto, não teria restado comprovado que o lançamento substituto fora formalizado dentro do prazo decadencial. A impugnação apresentada pela contribuinte da conta, que é a ZNFLD, foram anuladas pela segunda Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social, que a contribuinte teve ciência de tais decisões em 18 de fevereiro de 2004. Ademais, a contribuinte também reproduz no corpo da impugnação correspondência do INSS, datada de 18 de 2 de 2004,
informando o sujeito passivo da anulação das NFLD. Faço concluir que a ciência da decisão escanulada por vício formal aos lançamentos efetuados anteriormente ocorreu em data posterior a 18/2, eis que a correspondência do INSS com a ciência dos acordos foi emitida por via postal nesta data. Certamente, por esta razão, o sujeito passivo, em momento algum, surgiu-se contra este fato. Observe que a tese intentada pela contribuinte no intuito de ver declarada a decadência, já afastada pela própria decisão recorrida, é a de que a decisão do CRPS teria se tornado definitiva na data em que os recursos respectivos foram julgados, em 31/10/2003. Neste ponto, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional, no sentido de que, não tendo a recorrida contraditado o fato de que a ciência das decisões que anularam os lançamentos originários se deu em 18 de fevereiro, este se tornou incontroverso. Por outro lado, nas decisões do CRPS era cabível o recurso denominado pedido de revisão, no prazo de 30 dias, contados nos termos do caput, do regimento interno, aprovado pela portaria tal, da data da ciência. Esclareça que nenhuma das partes ocorreu-se desta espécie recursal. Nessa linha, considerando-se como incontroverso o fato de que a contribuinte fora cientificada das decisões que anularam as NFLD relativas aos lançamentos originários em 18 de fevereiro, e tendo-se em conta que o prazo para a prestação de pedido de revisão é de 30 dias, tem-se que tais decisões tornaram-se definitivas em 19 de março de 2004. Assim, não há que se falar em decadência, pois a contribuinte foi cientificada no novo lançamento em 18 de fevereiro de 2009, dentro do prazo de 5 anos. Assim, a Câmara Superior reconheceu o recurso especial da Fazenda Nacional e deu-lhe provimento, retornando os autos deste colegiado para análise das razões do recurso voluntário. E aí a gente passa, então, agora ao restante a pontuar o restante do voto. O primeiro, o recurso voluntário do contribuinte, ele tinha duas matérias preliminares. Então, ele tinha primeiro essa nulidade, e essa nulidade foi conhecida pela autoridade julgadora, e depois tinha esta outra declaração de decadência, ou seja, seria uma prejudicial de mérito, ou mesmo matéria de mérito para outros doutrinadores, por não ter havido lançamento contra o contribuinte de fato, mas apenas contra o contribuinte de direito. E aí aqui eu começo. O entendimento da recorrente é: se o lançamento for atingido pela decadência em face do contribuinte de direito, prestador de serviço, deveria assim ser declarado contra o contribuinte de fato, tomador de serviços. A solidariedade de que trata o caso é do artigo 30, inciso 6 da Lei 8.212, que nos termos do artigo 124, parágrafo único, não comporta benefício de ordem. Quer dizer, pode-se exigir a obrigação de cobrigado ou de outro. A Câmara Superior, a CPRS, eu botei aqui CPRS, na verdade, a CRPS, que era o órgão, que é o equivalente ao CARF na Previdência, ela tinha um entendimento, não entendo até que ponto esses entendimentos são aplicáveis dentro do CARF, mas são entendimentos que guiam a inteligência, não são vinculantes. Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador, mesmo que não haja operação prévia no prestador. Aí, presidente, eu começo, então, a fazer uma análise do decreto 7235, que ele positivou o entendimento de que o início do procedimento ocorre com a ciência do sujeito passivo, excluindo a espontaneidade dos demais envolvidos. Aqui no decreto, ele fala em gênero, autorizando que o lançamento seja efetuado diretamente contra o responsável solidário, pois sabemos que o CTN ele informa dois tipos de gêneros de sujeito passivo, que é o contribuinte, duas espécies, que é o contribuinte e o responsável solidário. A inocorrência de formalização da obrigação tributária contra o contribuinte agiu em desfavor da administração tributária, que reduziu assim a garantia do crédito tributário, protegida pelo Instituto da Solidariedade, mas não acarretou prejuízos à recorrente, cujo direito ao regresso permanece assegurado. Também não há que se mencionar em remissão, ele menciona em determinado momento que houve remissão por não haver sido feito o lançamento contra o contribuinte de fato, de direito, nem sequer dos efeitos materiais dessa, pois referida espécie de instituição tributária decorre de lei autorizativa de concessão de benefício ou despacho fundamentado no teor do artigo 172 do CTN. Por não haver benefício de ordem e poder o crédito ser lançado em desfavor do responsável solidário, não encontra abrigo ao entendimento de que o lançamento seria nulo pela ausência de ciência do contribuinte, que seria, nesse caso, o contribuinte de direito, quando da lavratura do primeiro lançamento anulado por vício formal. É um entendimento que
foi adotado nestes 2 votos. Eu não posso afirmar que ele é unânime dentro da Câmara Superior, mas ele foi adotado nestes acordos recentes. E assim, aí nesse ponto eu vou fazer uma pausa, que eu me lembro que a Ana divergia nesse ponto, então vamos concluir, depois eu faço a leitura do restante do voto, se necessário. Desculpa, eu rejeito a arguição de decadência pela não formalização do auto de infração contra o contribuinte. Mas eu acho que você pode seguir, Márcio, e depois a gente faz tudo junto, eu acho, né? Pode ser? Porque essa matéria, a rigor, ela prejudica todo o restante da apreciação. Eu acho melhor votá-la. Porque se for declarada decadência, não se analisa mais o restante do mérito, né? Tá até porque eu não acredito, até porque em relação ao mérito, o contribuinte apenas reiterou as decisões, reiterou os argumentos da impugnação, além de se surgir contra a cobrança da multa. Mas eu acho que são matérias mais ou menos pacíficas dentro desse contencioso. A matéria que seria mesmo litigiosa seria essa. Então é melhor analisá-la. Eu entendo assim, se o colegiado concordar, se o presidente também. Tá, então com relação a essa decadência contra o contribuinte... Sim, com relação à decadência contra o contribuinte, de fato, que é o tomador de serviço, eu entendo que não se aplica pela não ciência do contribuinte de direito da decisão que anulou por vício material não, por vício formal. Agora estou perdido aqui, não posso. Só um minutinho. Pela não formalização do ato contra o contribuinte, é isso. Tá, deixa eu entender direito essa questão, então. Nós temos o tomador do serviço e o prestador. Né? Tomador e o prestador. Em relação ao fato gerador, independente de quem é o prestador ou o tomador, em relação ao fato gerador, quando foi feito o lançamento, em relação ao fato gerador, não tinha ocorrido a decadência. Em relação ao fato gerador ou em relação ao primeiro dia seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado, não ocorreu decadência, é isso? Isso, ocorreu. Não, então, é porque a história do processo é muito longa. Foi feito o lançamento contra os 2 no início, que foi anulado. Depois ele refez o lançamento só contra o tomador. Tá, foi anulado por vício formal. O vício material, primeiro. A primeira anulação foi... Não, vício formal, desculpa, vício formal. Aí depois a Câmara, esse conselho, essa sessão de julgamento anulou por vício material. Aí subiu para a Câmara Superior e a Câmara Superior disse que não havia vício material no lançamento. E aí devolveu para apreciação a partir desse ponto. Então houve um lançamento, esse lançamento restou substituído por um outro lançamento substituto, e esse lançamento substituto ocorreu apenas contra o tomador. Tá. E aí o tomador argue, se não houve lançamento contra o prestador, então eu aproveito a decadência dele. Em tese seria mais ou menos isso. É que a decadência é uma só, né? Não tem uma decadência para um, decadência para outro. Decadência é uma só, né? Tá, vamos abrir a discussão então. Alguém quer falar sobre esse processo? Gregório, pode falar. Inclusive, desculpa, Gregório, de te interromper, mas só para mencionar, o Luiz também pode querer falar a parte, porque ele tem o mesmo processo, nas mesmas circunstâncias fáticas que a minha. Por algum motivo foi distribuído para os dois, foi distribuído para jogador, conselheiros diferentes. Então eu acho até, se o Gregório der permitir, que o Luiz, se quiser fazer alguma parte também, ele já vai estar até antecipando sua própria decisão, mas se ele quiser fazer uma parte da questão. Tá. Quem que vai falar? Deixa o Gregório falar, a Bahia vem esse Pernambuco. Então pode falar, Gregório. Tá, vamos lá. Na época que esse processo entrou na pauta em julho, na sessão de julho, eu até manifestei interesse na vista, porque para mim não tinha ficado muito claro essa questão da decadência. O contribuinte ele alega uma nulidade, aí a turma ordinária anulou o lançamento por vício material, o processo foi para a Câmara Superior,
a Câmara Superior reformou essa decisão da turma ordinária, disse que não era o caso de decadência, aí voltou, e aí quando o conselheiro relator Márcio estava proferindo o voto dele, para mim não tinha ficado muito claro. E aí eu só vou pedir licença para voltar então um pouquinho o que aconteceu nesse processo. A gente tinha um lançamento originário, e lá no CRPS foi anulado por vício formal, foi refeito o lançamento, aí no caso aqui contra o responsável, foi refeito o lançamento, e aí aqui nesse novo lançamento, o que é que o contribuinte alega? Ele alega, se você pegar o recurso voluntário do contribuinte, ele abre um tópico, a primeira alegação de defesa dele é assim, da nulidade do crédito lançado, tá? Só que o que ele chama de nulidade do crédito lançado, ele chama de decadência. Na verdade, o que ele está alegando nesse ponto é decadência. Decadência pelo 1732 mesmo. Mas ele toma como termo de início dessa contagem a data em que aquela decisão, que anulou o primeiro lançamento por vício formal, foi proferida, a data da sessão de julgamento. E aí a Fazenda vem contra-razoar no sentido, não, você não vai considerar a data do lançamento, você vai considerar que no caso, a data em que foi emitida a ciência do contribuinte, que é 18 de fevereiro de 2004. Então, a divergência entre contribuinte e Fazenda aqui em relação a esse tópico é isso, que termo inicial você considera. Então, nesse tópico do recurso voluntário que o contribuinte fala da nulidade do crédito lançado, ele está falando da decadência, ele está defendendo decadência pelo 732, tomando como termo inicial a data em que foi realizada a sessão de julgamento. Ponto. Só que o contribuinte no recurso voluntário, ele não abre outros tópicos. Ele segue seguindo nas alegações dele, aí ele vai falar dessa questão da ausência de fiscalização ou de intimação do devedor principal, né, digamos assim, em relação aos fatos geradores, e depois na questão da aferição indireta propriamente dito. Ele segue dentro desse grande tópico que ele chama de nulidade do crédito lançado. Pois bem, no primeiro julgamento do recurso voluntário, o que é que o colegiado decidiu? Decidiu anular um lançamento por vício material, porque não ficou demonstrado nos autos a data da ciência daquela primeira decisão que anulou o lançamento por vício material, por vício formal. Aí o que é que o colegiado decidiu? Pô, se eu não tenho como essa data, eu não tenho como aferir se houve decadência ou não, porque o contribuinte está alegando no primeiro momento é decadência. Aí o que o colegiado fez? Converteu em diligência para poder confirmar essa informação, que era a data da ciência daquela decisão. Não foi possível obter essa informação, o processo voltou, aí o colegiado decidiu que, eu não tenho essa informação, para mim isso aqui é um vício de natureza material, e anula o lançamento, ante a ausência dessa informação. Qual a informação? A data da ciência do contribuinte em relação àquele julgamento. Aí o processo foi para a Câmara Superior. Aí a Câmara Superior, até no meu entendimento, acho que ela escorregou aí na decisão dela, porque no final das contas, se o conselheiro Márcio trouxe aqui no voto dele, ele fala que a Câmara Superior afasta essa decisão, que é no lançamento por vício material, dizendo que não houve, no caso, decadência. Mas o primeiro julgamento de recurso voluntário não reconheceu a decadência. Não extinguiu o crédito tributário por decadência. Anulou por vício material, ante a ausência de uma informação para aferir se houve decadência ou não. Aí o processo vai para a Câmara Superior e volta. Pronto. Feita aí essa contextualização, a primeira discussão então, que eu quero trazer é: houve decadência ou não houve decadência? Se a gente considerar a data que é defendida pela Fazenda como o marco inicial da contagem do prazo decadencial, mesmo pelo 732, é 18 de fevereiro de 2004. O que é que a Fazenda, e inclusive a Câmara Superior fala isso também, o que é que a Fazenda defende? Ante a defesa do contribuinte, no sentido que deveria ser contada a data da sessão de julgamento, que era outubro de 2003. Aí a Fazenda falou: como a gente não tem essa informação de quando o contribuinte foi cientificado da decisão, a gente vai considerar como marco inicial a data da intimação, em que a intimação foi proferida, que é 18 de fevereiro de 2004. Então, esse é o marco inicial. E isso é incontroverso. 18 de fevereiro de 2004. O contribuinte, ele foi cientificado desse novo lançamento em 18 de fevereiro de 2009. 18 de fevereiro de 2009. Se a gente pega em 18 de fevereiro de 2004 a 2005 é um ano, 2006, 2007, 2008, 2009. Então, salvo o meu entendimento, o fisco teria até 17 de fevereiro de 2009 para efetuar esse novo lançamento, com base no artigo 1732
do CTN, foi aquele que foi feito em 18 de fevereiro, um dia depois. Então, para mim, está decaído no 732. Esse é um primeiro ponto. Aí você vai entrar na discussão, e aí o Márcio já colocou isso também já foi postulado pela Câmara Superior. Se você vai considerar 18 de fevereiro, que foi a data da ciência, ou data tira como data da ciência, ou se você vai contar 30 dias depois. Aí é outra discussão, beleza? A gente pode discutir porque o contribuinte tomou ciência 18 de fevereiro, aí se você considerar 30 dias, era o prazo que ele teria para tomar alguma providência, ou efetuar o pagamento, enfim, aí se você contar 30 dias depois, beleza, aí não está decaído. Mas para mim, você conta da data da ciência. Vou até abrir aqui uma portaria MPS 520, só para trazer a redação. Veja, eu nem estou entrando ainda na discussão que acabou povoando aqui o debate na sessão de julho, que era essa questão da fiscalização prévia no devedor principal, né? Aquele que tem relação direta com o fato gerador. Eu ainda nem entrei nisso. Eu estou falando da decadência pura e simples, pelo artigo 1732 mesmo. Portaria MPS, deixa eu só ver aqui uma portaria. 520 de 2004. Se abre aqui. Pronto, abriu. Essa portaria disciplina os processos administrativos decorrentes da notificação de lançamento de débito, auto-infração e no que couber ao pedido de isenção da cota patronal de restituição ou de reembolso de pagamentos e a informação fiscal de cancelamento de isenção quando estará o contencioso. Aí o capítulo 5 fala do julgamento, capítulo 5 do julgamento da impugnação. O capítulo 6 vai falar do recurso. O artigo 24 fala que das decisões do INSS caberá recurso voluntário com efeito, que era aquela decisão de notificação, né, com efeito suspensivo devido ao Conselho de Recursos da Previdência Social. O artigo 29, ele vai dizer que o sujeito passivo será cientificado da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social e intimado, se for o caso, a cumpri-la no prazo de 30 dias, contados da data da ciência da intimação. Por que cumpri-la? Porque a decisão pode ser desfavorável para ele, e aí ele tem uma obrigação a cumprir. E aí o capítulo 7 fala da eficácia das decisões, e diz lá o artigo 31. São decisões definitivas. Aí, inciso 1º, a decisão de notificação depois de esgotado o prazo para recurso voluntário, sem que tenha sido interposto. Então, o contribuinte recebe uma intimação em relação ao julgamento de uma decisão de notificação. Quando ele recebe, em tese, ele pode recorrer daquela decisão. Então, é depois de esgotado esse prazo. O inciso 2, a decisão de notificação na parte que não foi objeto de recurso voluntário. Inciso 3, a decisão de notificação quando não couber mais recurso. Aí o inciso 4 fala, o acordo do Conselho de Recursos da Previdência Social. Ponto. Não faz nenhuma observação, nenhum acréscimo, prazo de 30 dias, não. O acordo do Conselho de Recursos da Previdência Social. Porque contra essa decisão não cabe recurso. Isso aqui é artigo 31 da eficácia das decisões. O parágrafo 3º diz que nos julgamentos em que não couber mais recurso, a exemplo, acordo de Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos do inciso 4, fala que o trânsito em julgado ocorre com a ciência do sujeito passivo. Esse é o parágrafo 3º. Então, com essas considerações, esse é o primeiro assunto que eu gostaria de trazer a debate. A decadência do lançamento, propriamente dito, pelo 732. Para mim, o contribuinte foi cientificado daquela decisão que anulou o lançamento por vício formal no 18 de fevereiro de 2004. Isso é incontroverso, tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda, quanto para os órgãos que já tiveram acesso ao processo. Esse novo lançamento foi feito em 18 de fevereiro de 2009, pelo 732, está decaído por um dia. Agora, Gregório, não foi ciência pessoal, né, essa decisão? Porque se fosse tava ciência, não foi pessoal. Não se enquadraria aquele contexto de quando você não tem a data de assinatura de 15 dias depois da contada da expedição?
Que aí você afastaria o pessoal, né? A ciência pessoal. Foi ciência pro ER. Aí não veio a informação de quando o contribuinte recebeu essa informação, aí considerou-se. Pois é, mas o PAF, quando é por... A administração, os órgãos julgadores, todo mundo que já teve seu processo considerou-se como data da ciência, dia 18 de fevereiro, que é a data da correspondência. 18 de fevereiro é a data da correspondência, então vamos entender que essa seria a data da expedição. Então, pelo PAF, essa ciência ela conta 15 dias depois dessa data, quando não tem a data da ciência no ER. Isso está no PAF, eu acho. Essa é a regra, essa é a regra que você está falando, exatamente. A ciência ocorre no 16º dia após a postagem, a expedição. Ele usa essa expressão, expedição. Artigo 23, parágrafo 2º, inciso 2. Isso. Você considerar essa ciência da data da expedição, o documento pode ser confeccionado numa data e ser postado bem depois, né? Já até esses 15 dias, talvez seja, a lei já dá essa margem aí justamente para cobrir essa. Olha só, apesar dessas colocações assim, bem fundamentais do Gregório, como sempre ele faz, eu entendo que a discussão do processo ela já foi recortada lá na Câmara Superior, tá? Ela já enfrentou essas questões lá, então não veio, eu não fiz um voto assim tão detalhado como o Márcio fez, até porque eu achei desnecessário, porque essa questão de decadência, a Câmara Superior foi muito enfática, muito clara em dizer que estava superado e devolveu para a Câmara Baixa apenas o mérito da questão. O mérito da discussão. Se a gente for entrar nessa discussão que foi aberta aí pelo doutor Gregório, a gente vai estar acabando por rediscutir uma matéria da Câmara Superior. E pelo que eu entendo assim, da liturgia do CAF, isso aí não é defesa só nós fazer isso, né? Defesa, a instrumentação da Câmara Baixa faz isso aí. A gente tem que se delimitar ao universo que a Câmara Superior nos trouxe. Eles disse, olha, julgue isso aqui. Então eu vou julgar o que a Câmara Superior delimitou, sem entrar no mérito que já passou. Porque essa argumentação o contribuinte poderia esgrimir em face da decisão da Câmara Superior, quando o processo foi devolvido, pela via de embate, se fosse o caso, ou algum tipo de assim, porque no processo administrativo não tem a prescritividade, né? Alguma matéria de ordem pública que ela pudesse veicular, inclusive, por meio dos embargos. Isso não ocorreu, pelo que eu vi no processo. Então, a gente está aqui acabando rediscutindo uma matéria que não veio no recurso especial, tá? O recurso especial não devolveu essa matéria para a Câmara Baixa. Se não foi devolvida, eu entendo que não é matéria plausível de apreciação. Tanto é que o relator, o Márcio, ele andou bem quando não se afastou dessa discussão, apesar de ele ter detalhado bastante, que eu não fiz no meu, tá? Eu não fiz esse detalhamento que o Márcio fez. Eu não fiz exatamente por entender que não é cabível aqui isso é entendimento pessoal, inclusive é um entendimento que eu acho que está sendo uma leitura sistemática do regimento. A gente está adstrita ao que a Câmara Superior desenvolveu, tá? Se está certo ou está errado, a discussão é lá da Câmara Superior. Não é mais, a gente não vai aqui rediscutir o que a Câmara Superior sinalizou. É isso que eu entendo isso aí. Independente do mérito, independente das argumentações do Gregório, que tem substância, mas eu acho que a matéria que veio para a Câmara Superior não é mais essa, sabe?
E a gente teria que se limitar por isso que o meu voto é um voto bem mais assim, enxuto, em relação ao que o Márcio fez. Porque eu foquei única e exclusivamente no que a Câmara Superior trouxe para julgamento. E é esse o meu entendimento. Aí, veja só, o que acontece? Só para, de novo, trazer. No recurso voluntário, o contribuinte alega nulidade do crédito lançado, aí leia-se decadência, pelo 173 mesmo, só que ele considera a data que foi proferida a decisão lá. Então, essa é a primeira alegação do contribuinte, decadência. Depois ele vai alegar a questão da ausência de fiscalização prévia no período principal, e depois ele vai alegar a inprocedência do lançamento em relação à questão da aferição direta. Então, basicamente, são 3 argumentos do recurso voluntário do contribuinte. Aí, a turma ordinária, no primeiro julgamento do recurso voluntário, ela não analisou nenhum dos 3, no final das contas. A decisão foi: eu vou cancelar o lançamento por vício material, porque eu não tenho como aferir sobre decadência ou não, porque eu não tenho informação da data da ciência do contribuinte. Essa foi a decisão. Anulou por vício material. Aí sobe para a Câmara Superior. A Câmara Superior, na fundamentação do voto, ele vai tratar da questão da decadência. Verdade. No meu entendimento, nem poderia, porque isso não foi objeto da turma ordinária, supressão de instância. Supressão de instância nem poderia. Mas beleza, na fundamentação ele vai tratar da questão da decadência, afastá-la, e a conclusão do voto a conclusão do voto da Câmara Superior. Em virtude do exposto, conheço o recurso especial da Fazenda e no mérito do improvimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem para análise das razões do recurso voluntário. Corretíssimo, porque as 3 razões de defesa do contribuinte deduzidas de recurso voluntário não foram analisadas. Não foram naquele primeiro julgamento. Então, ele está devolvendo para que seja analisada as razões do recurso voluntário. Agora, Gregório, esse acórdão da Câmara Superior diz, antes da conclusão, no parágrafo anterior, que não há que se falar em decadência, pois o contribuinte foi cientificado e tal. A própria decisão da Câmara Superior afasta a decadência. Né? Eu disse, eu não estou mentindo informação, não. Eu disse que está falando da Exatamente por isso. Eu falo isso, pelo amor de Deus. Não. Eu disse isso na fundamentação, ele afastou a decadência. E repito, nem poderia, porque não foi objeto de análise, supressão de instância. Mas. Pois é. Dá a impressão que a gente, reconhecendo decadência, dá a impressão que estamos reformando uma decisão da Câmara Superior, né? E esse parágrafo ele não é um autodicto, assim, é uma mera observação que foi feita, sabe? Era um fundamento da decisão. Era um fundamento da decisão. Porque se ela reconhecesse a decadência, a própria Câmara Superior teria matado o processo lá mesmo. Né? Lá mesmo. Então, eu entendo que essa parte da decisão da Câmara Superior, ela é um fundamento que, apesar de não estar no dispositivo de forma expressa, mas é um fundamento da decisão. Ela não é uma mera observação do relator lá, dos julgadores. Não é o que se chama obterdictum, né? Não é isso. Ela está decidindo mesmo ali, é um fundamento da decisão. Porque se houvesse a decisão, se a Câmara Superior tivesse reconhecido a decadência, o processo não teria vindo mais para nós. Teria sido resolvido por lá. Se ele veio não há decadência. Essa leitura que eu fiz quando eu li o acordo, que não haveria decadência. E outra coisa, se você vê aí no recurso voluntário, até o advogado está acompanhando, até ressaltou isso aí, que seria essa solução de obra. E toda nos dois lançamentos, tanto do meu como do Márcio, é outro fundamento, é o 36. Isso é outro? Não foi pelo artigo 31. Foi pelo artigo, não foi pelo artigo 31. No recurso voluntário ele está se defendendo da seção de mão de obra. Tanto que um dos fundamentos dele é aquele entendimento que está no STJ, que a conselheira Ana resgatou um certo dia aí, uma certa sessão, que não se aplica a esse caso, que o lançamento não foi pelo artigo 31, foi pelo artigo 30, inciso 6. É outra história, tá?
Então, inclusive, o entendimento que a conselheira Ana trouxe, ela é uma decisão que eu já vi que é bastante, já está até remansosa no STJ, e diz que até, assim, não precisaria mais daquela precedência a partir de 1º de fevereiro de 99, quando entrou em vigor, quando passou, aliás, a ter efeitos a Lei 9711 de 98. Certo? Essa discussão não tem nada a ver com o artigo 31. Agora, o lançamento foi do artigo 36. Agora, inclusive, eu já vou adiantando aqui o expediente, antes que a doutora Ana aí esgrima suas espadas. Aqui o artigo, um recurso, um RESP aqui, foi até agravado, né? O RESP 684548 de Rio de Janeiro, recentíssimo, ele foi julgado, foi agora em 2020 que ele foi julgado, 21 de agosto, faz 10 dias que ele foi julgado, e ele é claro em definir um questionamento que até eu fiz da outra vez, que aquela lógica do artigo do STJ, que ele vem julgando, que inclusive eu vou passar a aplicá-lo, ela se restringia ao artigo 31. Não havia, que eu perguntei se havia alguma alusão ao artigo 30. Aqui, nesse resto que eu acabei de falar, como se diz, o STJ é muito claro em dizer que, nesse caso do artigo 36, ele diz o seguinte, que a vigência, todavia, pode alcançar o dever do solidário, posto que esse foi certificado de lançamento tal, quando ainda não havia transferido o prazo decadencial para qualquer das competências. Ele conclui que não há, como se diz, nenhum óbice que não tenha havido a precedência. Tá? Você lendo todo o voto, aparece isso aí. Se quiser anotar, pode anotar. Eu tive cuidado de olhar se havia, porque para usar a mesma lógica do 31. Tá certo? Se a Ana quiser se pronunciar depois, não tem. Eu não vi nenhum óbice em relação ao artigo 30. Eu reconheço em relação ao artigo 31, tranquilo, mas em relação ao artigo 30, não existe a precedência. Luiz, você repetiu. O número, estou com ele aqui na telinha, 1.684.084, 548. É um agravo e recurso especial, é um ARESP. Obrigada. Tá? É um ARESP. Eu estou com a... eu, depois daquela discussão, eu comecei a pesquisar para ver se aquela regra do artigo 31 se aplicaria também ao artigo 36. No caso, a gente está no 36 ou no 34. Então, peraí, a gente está falando aqui do 34. O 34 é aquele do grupo econômico, né? Porque aquele do 31 é grupo econômico também. Na verdade, só fazendo uma correção, na verdade, ele se refere ao artigo 34, que é aquele do grupo econômico. Não, 34, agora me perdi, foi todo aqui. Deixa eu ver o artigo 34, qual é. Mas, em resumo, eu não achei em relação ao artigo 36, certo? Eu não achei essa mesma aplicação, essa necessidade de ser citado anteriormente. Mas assim, vamos aqui à ordem das coisas. Ainda colocar essa proposta do Gregório vai ser votada, assim, na decadência. Eu já expliquei que já aconteceu isso, e essa matéria está preclusa para o contribuinte, porque ele não se manifestou em relação ao resto, né? Pelo menos não vi no processo. E não se pronunciou, assim, seja pela via dos embargos, seja... Porque eu acho até que no caso deveria haver um sucedâneo que fala assim, tipo de ação de preservatividade, para que o contribuinte a qualquer tempo do processo pudesse alegar matéria de ordem pública, né? Mas, infelizmente, não existe essa opção, pelo menos não que eu saiba. Aí seria o caso do presidente mesmo. Nós vamos votar esse argumento do Gregório ou nós vamos nos restringir? Eu queria pedir vista de novo, porque eu quero ver esse processo que foi julgado agora, no final de agosto. Porque eu tenho a impressão... Não? Porque foi com vista coletiva.
Mas, pô, e Foi esse bicha era... coletiva. Mas em razão desse julgamento agora, não? Do dia Não. 21 de agosto? Não pode. Previsão. Se Ela não pode nem pedir vista de mesa. é vista de mesa, eu acho. Mas. Agora sim, presidente. Mas é um processo complicado para pedir vista de mesa. É, eu acho até que eu era advogada desse aqui, ou do outro que Eu não estava sei junto que- desse que o Luiz falou. Mas O arquiteto é Aresp, né? é, Eu estou vendo aqui, Ana, deixa eu ver. Na verdade, é de profissão rural, esse 34. Agora, porque quando eu fiz a pesquisa, eu chamei para o 36, né? Mas ele fala aqui, perere, eu acho que ele fala do 34, quer ver? Não, 36, Luiz, eu acho que... Eu estou vendo tanto que eu troquei o I aqui. É o 36 mesmo, tá lá. É o 36, desculpe. Apelante na qualidade de responsável solidário no cumprimento das obrigações de segurança social em razão de ajuste de contrato de serviço de construção civil, foi notificado o lançamento de débito fiscal relativamente a contribuições sociais com fundamento legal no artigo 30, inciso 6 da Lei 8212. Né? Acho que eu troquei aqui o 6 pelo 4. Aí ela diz aqui o seguinte... Pelo poder exigir. Ele conclui assim, portanto, mostra-se legítimo o lançamento fiscal formalizado contra apelante, que, muito embora devidamente intimada, não satisfaz as exigências estipuladas pelas autoridades fiscais quanto à apresentação dos documentos necessários à análise do exato cumprimento da obrigação para com a Seguridade Social. O fato, aí aqui é no item 6 da emenda, não sei se você está com a emenda aberta aí, Ana. O fato de ter sido reconhecido, isso aqui é o certo da questão aqui, o fato de ter sido reconhecida a decadência do direito ao lançamento em relação à empresa executora da obra, devedora principal, não implica a inviabilidade da construção do crédito em relação ao devedor solidário, o dono da obra. Certo? Ele é mais claro possível. Ele diz claramente, está no item 6 da emenda, se você quiser abrir ele. Então, é aquela leitura que eu tinha feito na sessão passada, que o artigo 31, tudo bem, aquela que você colacionou, está tranquilo ali, até só a partir do mês de fevereiro, mas antes precisava da precedência. Nesse do 36, não só não existe a regra, como o próprio STJ afastou essa possibilidade, tá? Está bem claro aqui. Está no item 6 da emenda aqui. Agora você tem decisões. Aí só voltando. Oi? Prossiga. Você ia falando aí do STJ e parou. Em decisões do STJ em sentido contrário em relação ao 30, inciso 6. Mas essa aqui, ela foi agora, de 21 de agosto de 2020. Uma decisão bem recente. Porque essa também, Luiz, essa foi a monocrática, não foi? Essa foi monocrática. Aquelas que você citou... Eu acho que tinha uma que era da sessão. Colegas, não dá pra gente votar a decadência já? Dá, né? O que nós estamos votando agora? Eu estou dando uma olhadinha no processo aqui mais uma vez. Nós estamos na decadência, né? Não, Gregório. Eu já expus meu ponto de vista. Eu acho que não poderia mexer na decisão da... Isso não veio para nós. Se a decisão ela não é só a parte dispositiva, tá? Os fundamentos também fazem parte da decisão. Tá. Tem essa principalmente questão. quando ela não é objetiva.
Tem essa questão, né, que a Câmara Superior disse que não teve decadência, teve essa questão, né? Não foi a conclusão deles, mas está dentro dos fundamentos ali do voto. Mas tem outra questão também. Gregório, você entende que tem aquele prazo para intimação presumida, vamos supor assim? Você não reconhece aquele prazo ali? Não? Você acha que não se aplicaria nesse caso? Por que não? Não. Porque, para todos os efeitos, no presente caso, estou incontroverso por todas as partes envolvidas, pelos órgãos julgadores que já teve acesso ao processo, e a data da ciência do contribuinte no presente caso foi considerada a data em que foi emitida a intimação. Então, é a data da ciência, é inciso 1, não inciso 2, do artigo 23. Porque, olha só, o que é que diz a Câmara Superior? Assim não há que se falar de decadência, pois a contribuinte foi certificada no novo lançamento em 18 de fevereiro de 2009. Isto é, dentro do prazo de 5 anos estabelecido no inciso 2 do artigo 173 do CPN. São afirmações da Câmara Superior. Tá. Bem, a gente vai firmar essa declaração? Tá. Eu entendo que não, né? Tá, também entendo. Colegas, podemos colocar em votação, então, a questão da decadência? Senão a gente vai ficar a tarde inteira discutindo isso. Mas a sua distância na causa de nulidade? O que, Gregório? Tu cortou? Supressão de instância não é causa de nulidade? Olha só, a supressão de instância, quando envolve matéria de ordem pública, tá? Quando envolve matéria de ordem pública, não há supressão, porque a matéria de ordem pública pode ser apreciada em qualquer momento do processo. Já a execução fiscal. Já a execução fiscal ela pode ser apreciada pelo desembarque do devedor ou até mesmo em ação de prestatividade. Não existe limite. Não existe limite para ela não preclui matéria de pública. Ela não preclui. Então, o que ocorre é o seguinte, é que eu acho que a gente vai entrar num campo minado assim, de estar revendo a decisão da Câmara Superior, sabe? E eu acho, eu tenho convicção que eu não tenho competência para isso, eu acho que nenhum de nós teria, mas eu, inclusive, o contribuinte poderia ter combatido isso aqui antes, essa matéria, e perceba que a alegação que a Câmara Superior faz, ela não é assim, uma mera observação, sabe? Ela dá um aspecto decisório. Ela narra que a história tal, no parágrafo anterior, e conclui que não há que se falar em decadência. Tá. Aí aqui na Câmara Baixa a gente vai dizer que tem decadência. Tá. E é irrelevante acrescentar, Luiz, que por mais que decadência seja uma matéria de ordem pública, essa matéria de ordem pública já foi decidida definitivamente pela Câmara Superior. É esse o ponto, né? Porque a gente poderia decidir... Isso, a gente poderia... Eu até entendo o argumento do Gregório, que a gente poderia analisar tudo que ele citou, se não houvesse uma decisão já de Câmara Superior nesse aspecto. Perfeitamente, exatamente. Ela já esgotou a matéria e o contribuinte não se pronunciou, tem que ficar bem claro isso aí, tá? Porque ele podia embargar essa decisão do resto. Podia ter sido embargado, podia embargar e dizer aquilo que ele deu. Ok. Renato, posso falar, gente? Pode falar, Renato. Então, de fato, supressão de instância aqui é nulidade, sim, realmente decadência é matéria de ordem pública, mas assim, nós não é nulidade, mas não somos nós aqui da Câmara Baixa que vamos decretar essa nulidade, a gente não pode fazer isso, porque a nulidade quem teria cometido seria a Câmara Superior, então caberia ao contribuinte, sim, como diz o Luiz, talvez ter suscitado isso no embargo de declaração, apesar de não ser, né, o embargo de declaração não ter essa finalidade de modificar, se não tem
se não tem o vício os vícios previstos na decisão, né? Você não vai opor em várias declarações, sem ter omissão, contradição, etc. Mas agora fica a dica para o contribuinte. Infelizmente, ele vai ter que suscitar isso no Poder Judiciário, porque a gente não pode, efetivamente, a gente aqui da Câmara Baixa, sobre esse argumento, que é um argumento, acho, forte, válido, mas a gente não pode fazer isso. Infelizmente, não dá. Eu entendo isso, não dá para a gente. É nulidade, sim, realmente, mas não dá. Eu achei também que, com todo respeito, a decisão da Câmara Superior foi estranha, mas a gente não pode fazer isso. Tá certo. Colegas, você quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Gregório. Então, só vou resumir o meu entendimento, o posicionamento em relação a esse caso, e já vou acabar antecipando, de certa forma, como eu vou votar. Eu vou me valer daquele dispositivo do regimento, que eu não me lembro agora de cabeça, mas é aquele que a gente pode superar questões preliminares, se no mérito você julgar favorável ao contribuinte. Então, como é que eu voto? Eu reconheço a decadência. Com relação à decadência, tá? Só desculpa te interromper, Greginho. Estou dizendo só com relação ao ponto da decadência. E de qualquer maneira, eu também acho que a gente também não poderia desconsiderar com relação ao prazo aquele dispositivo que até o Francisco bem lembrou do 23, parágrafo 2º, inciso não sei o que diz dos 15 dias. Se não tem o AR, a gente considera os 15 dias, então isso afastaria aí a contagem. Desculpa. Então eu reconheço a decadência, reconheço ainda, nesse caso, o contribuinte até citou, o Luiz também já falou uma vez aí, me parece que houve aqui uma certa confusão por parte da fiscalização na hora de fazer substituição dos fatos à norma, porque veja, se você for nos fundamentos legais do débito, que consta lá na nota de infração, ele aplicou 36, né? 36, da 812, Constituição Civil. Mas se você vai na narrativa do relatório fiscal, você vê que a fiscalização caminha no sentido de se aplicar a questão da cessão de mão de obra. Mas o Márcio não chegou ainda ali, não, Gregório? Que é o artigo 31. Não, o Márcio já leu o voto dele todo. Isso aqui, para mim, eu acho que seria até uma causa de nulidade também por falta de execução dos fatos narrados ao fundamento legal do débito apontado no nota de infração. O contribuinte até apresentou um memorial, quem tiver curiosidade, está lá na pasta disponível para os conselheiros. Ele traz aqui de forma exemplificativa, 3 parágrafos do relatório fiscal, onde a fiscalização fala de forma expressa serviço por cessão de mão de obra, serviço por cessão de mão de obra, cessão de mão de obra, serviço de cessão de mão de obra. Então, para mim, houve uma certa confusão, que inclusive foi a confusão que motivou a anulação do lançamento naquela primeira oportunidade, que para mim naquela oportunidade já seria também por vício material. Mas, enfim, então, assim, resumindo, eu reconheceria a decadência, reconheceria também essa nulidade aqui, o não substituição dos fatos narrados ao fundamento legal do débito, mas o fato é que, no mérito, e aí eu já estou falando da questão da improcedência do lançamento por ausência de fiscalização prévia no devedor principal, aquele que tem relação direta com o fato gerador. Eu acompanho o entendimento da conselheira Ana, que ela já manifestou aqui na sessão de julho, e eu trago aqui uma decisão do STJ, não tão recente quanto essa que o conselheiro Luiz acabou de mencionar, mas uma decisão de 2017, fala expressamente do artigo 36, diz aqui, quem foi a ministra aqui, acho que foi a Sussete, ela fala que ela traz a fundamentação que foi apresentada pelo contribuinte no recurso especial, o acordo proferido pela Colém da primeira turma do Tribunal de Origem, negou o provimento ao apelo da recorrente sobre o entendimento de que o artigo 30, inciso 6, estabelece que o proprietário, incorporador, com dono da unidade imobiliária e o dono da obra são responsáveis solidários com o construtor, e este com a sua empreiteira,
pelo cumprimento das obrigações sociais, não se aplicando em qualquer hipótese benefício de ordem. Ainda o acordo recorrido manteve a sentença monocrática, a qual entendeu ser facultada a administração, através de ordem de serviço, eleger o critério para apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária. No entanto, conforme a estada demonstrada a seguir, ao assim entender, o acordo recorrido acabou por violar os dispositivos legais a seguir elencados. Isso aqui foi a fundamentação do recurso especial que a ministra trouxe por voto dela. Como visto, o acordo na qual entendeu que, conforme preceitua o artigo 36 e 31 da 812, o dono da obra é responsável solidário com o construtor pelo cumprimento das obrigações sociais, não se aplicando em qualquer hipótese de benefício de ordem. Ainda a solidariedade tributária tem sempre o artigo 124, CTN, o inciso 2 declara solidariamente as pessoas especialmente designadas em lei. Ressalva-se de início que a recorrida, através da NFLD número tal, realiza a cobrança da contribuição previdenciária, com origem na contratação da prestação de serviços de terceiros para a construção e comercialização do edifício Rádio Parque, não havendo qualquer indício de que a fiscalização tenha realizado anteriormente a cobrança dos débitos previdenciários dos empreiteiros executores da obra. Tal fato, inclusive, é reconhecido pela própria fiscalização, que afirma não ter concedido qualquer diligência para verificar se os prestadores de serviços recolheram a contribuição devida. O regime de solidariedade no âmbito da Previdência Social atualmente consta no artigo 30, inciso 6, da Lei 8.212, sendo regra excepcional de tributação, haja vista que a regra geral é de que cada contribuinte é devedor no que concerne à sua atividade e ao seu resultado, no caso, sobre a folha de salários. Este é o entendimento que foi consolidado no extinto Tribunal Federal de Recursos através do enunciado de súmula 126. A interpretação realizada pela extinta Corte é justa, razoável e clara. A solidariedade existe, mas para ser levada, efeito pressupõe que a administração esgote a tentativa de cobrar o débito do devedor originário para só então legitimar-se na cobrança através do devedor solidário. Ora, no presente caso, não há qualquer indício de que a fiscalização tenha realizado a cobrança dos débitos previdenciários dos empreiteiros. A realidade que se apresenta bem outra, pois se procurou o caminho mais simples da tributação diretamente à contratante de serviços e, no final, ela dá provimento ao recurso especial do contribuinte. Então, eu também dou proveito ao recurso voltado do contribuinte aqui nesse caso concreto, superando as preliminares de decadência e de eventual nulidade por não submissão dos fatos à norma aplicada. Tá, colegas, a gente está julgando agora a questão da decadência, né? Gregório. Oi. Mas eu só queria fazer uma observação, porque uma coisa que o Gregório falou aí é que no item 5 do relatório fiscal, ele tem dois tipos de serviço. Ele fala de dois tipos de prestadores. Ele fala das fiscais emitidas por subempreiteiras e prestadores de serviço por dois tipos de tratados. Inclusive, na sessão anterior, na sessão que eu participei, até alertei isso para o Márcio, que exatamente esse discurso teve aqui, é que deve ter havido, com certeza houve, vários tipos, deve ter sido vários lançamentos, tá? Alguns foram pelo 36 e houve outros pelo artigo 31. Porque ele fala aqui em seção de mão de obra e fala também de subempreiteiras. O nosso está nas subempreiteiras. Só que só veio para a nossa turma esses dois, que ficou comigo com o Márcio, que foram dos 36. Só veio os de construção civil. O relatório é bem claro, quando o relatório explica que tem dois tipos de contratados. Não é só do artigo 31. Com certeza deve ter havido também sessão de moral. Ele deve ter feito outros lançamentos aí com o artigo 31. Mas não há nenhuma dúvida, não há nenhuma contradição no. Então, tanto que no item 7, ele é bem claro quando ele fala no artigo 36. Mas antes, no item 35, ele, exatamente por ter sido uma empresa muito mas não existe essa divergência que o Gregório está falando. Luiz, os tipos de contratados, as subempreiteiras e os prestadores de prestação de mão de obra.
Luiz, eu não sei se está acontecendo com os outros, mas a sua voz está vindo cortada para mim. Você faz assim, ó, vai ali no canto inferior direito do Jitsi, nos 3 pontinhos, clica ali e vai em qualidade, gerenciar qualidade e coloque na qualidade de baixa definição. Talvez melhore a transmissão. Ou talvez piore, porque se já está baixa a qualidade do som dele sem isso, talvez piore. Não sei. Mas aí, Luiz, nesse caso, então, faltaria na fundamentação legal do texto essa missão, artigo 31, que não foi feita. Nossa, o C3PO tá difícil aí de falar. Melhor tirar o Luiz e ele voltar. Às vezes pode ser conexão. Não, porque eu só não estou conseguindo abrir aqui as ações. Eu não estou vendo aqui Sim, está aqui, qualidade do vídeo. Eu coloquei baixa definição. Vamos ver. É porque a internet, nesse horário aqui no prédio, é meio complicado. Tem muita gente em trabalho remoto. Aí muita gente... Vocês congelaram? Não. Gregório está rindo até agora. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui também, tá, gente? Eu morei num prédio uma vez que tinha internet por rádio. E era uma internet só, dividida por todos os apartamentos. E era terrível quando todo mundo conectava. Não sei se é a mesma situação do Luiz. Mas agora não. No meu prédio aqui, cada um tem a sua internet, sua fibra ótica, então não dá esse tipo de problema. Mas, colegas, em que pese essa discussão toda, nós estamos votando agora esse primeiro tópico ali da decadência, né? Não é isso? Podemos votar? Não. Oi. Veja. Como eu acabei me manifestando aqui, e é só para deixar claro, eu vou superar a questão da decadência e a questão dessa nulidade por não submissão dos fatos aos dispositivos legais apontados como infringidos, até em função dessa observação que o Luiz fez agora aí, de que o auditor fez no relatório fiscal a indicação de 2 situações, mas quando você vai na fundamentação legal do débito, não tem o artigo 31, só tem o 36, mas eu vou superar essas análises e para no mérito, porque no mérito eu vou dar provimento, então com base naquele dispositivo do regimento que me foge da memória agora, eu vou superar essas análises preliminares para no mérito dar provimento ao recurso voluntário. Artigo 59, parágrafo 3º do PAF. Pronto, 59, parágrafo 3º do PAF, para no mérito dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, entendendo que no caso concreto deveria ter ocorrido a fiscalização prévia no devedor principal. Tá. Antes da decadência, o Márcio trata de uma questão preliminar. É essa questão preliminar que você está dizendo, Gregório? Antes da decadência... Eu não trato de nenhuma questão preliminar, presidente. Eu tratei já da decadência. A questão preliminar é o reconhecimento da decisão da Câmara Superior. Você só comenta, né? Você não trata, você só comenta. Que você fala vencida a preliminar, você só comenta essa decisão da Câmara Superior e já entra na decadência. Gente, o voto do relator, então, não entra nessa questão de nulidade, né, Gregório? Ele não entra ali, ele entra na decadência, né? Vamos votar a decadência, então? Podemos votar, colegas, a decadência? O Márcio está aí ou saiu? Eu estou aqui sim, presidente. Eu estou só vendo uma coisa que tinha caído. Quem que não está na sala? Tem uma janelinha ali, deixa eu ver. Não, tá todo mundo. Era o Luiz, eu já expulsei. Tá. Luiz está aí. Colegas, vamos votar essa questão da decadência, então? O conselheiro relator, em relação à decadência, ele está rejeitando a arguição de decadência. Vamos, então, colher os votos. Luiz, como você vota?
Acompanha o relator ou diverge? Eu li os lábios e parece que você disse que acompanha o relator. Tá sem voz, Luiz. Eu vou acompanhar o relator sim, só que que é diferente do voto dele, assim, é igual, mas está diferente nesse aspecto, porque eu não abordei essa questão da... Eu superei isso aí, porque eu entendo que a Câmara Superior já afastou isso aí, tá? Não, tranquilo, então, mas você acompanha? Sim, vou acompanhar. Acompanha, né? Então tá, deixa eu passar, porque, gente, tá quase 1 da tarde já. Gregório, você vai divergir do relator, então, e vai reconhecer a decadência. Mas só para deixar claro que essa decadência que a gente está julgando não é a decadência que eu suscitei, e talvez por isso até o Luiz tenha comentado agora que seja projeto da Câmara Superior. A decadência que a gente está julgando agora, que é a que está no posto do conselheiro relator, conselheiro Márcio, é a decadência por ausência de fiscalização do devedor principal. E por divergir. Tá. Então vai divergir do relator, reconhecendo a decadência, né? Isso. Renata, como você vota? Eu vou acompanhar o relator. Relator. Rafael, como vota? Eu acompanho a divergência. Francisco, como você vota? Com o relator. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência. E eu vou acompanhar o relator. Então, em relação à decadência, por maioria de voto, rejeitada a decadência, tá? Por maioria de votos. Agora vamos, então, entrar na questão da aferição indireta. Tá bom? Rapidamente, então, usando aqui o permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, eu transcrevo a decisão de primeira instância, a decisão da DRJ, porque nesse processo tem várias decisões, então para a gente achar uma decisão desse processo é difícil. Mas eu transcrevo. Tem algum microfone aberto, acho que é o do DEM. Já fechei. Pronto, eu transcrevo a decisão da DRJ, que basicamente ele fala que o procedimento de aferição indireta utilizado no presente caso encontrava-se previsto na legislação vigente à época dos fatos que deram origem ao lançamento, como na legislação vigente à época do próprio lançamento. No caso de obra de construção civil, mediante cessação de mão de obra, artigo 31 da 8.212, na redação vigente à época dos fatos, conforme assim já discutido, impunha ao tomador de serviço a obrigatoriedade exigida de acordo com a autenticada da guia de recolhimento quitada e respectivo folha de pagamento. Da mesma forma, o artigo 42 no regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto 356, também estabelecia, que ele fala no artigo 42, destaque, conforme anteriormente tratado, na prestação dos documentos identificados na legislação, impede a elisão da responsabilidade solidária e leva ao lançamento mediante aferição indireta. Assim, a tomadora de serviço poderia elidir a responsabilidade tributária apresentando os documentos ou não, como foi feito. Nesse último caso, está sujeito ao lançamento das contribuições devidas mediante aferição indireta no espírito da legislação transcrita, pela qual não é necessária, neste caso, a desconsideração de sua contabilidade. Portanto, descabe as alegações de que a aferição indireta foi utilizada indevidamente no presente lançamento. Em relação a alegações de que não é responsável pela contribuição devida a terceiros, convém destacar que no presente lançamento estão incluídas as penas às destinadas à Seguridade Social, parte da empresa, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência em capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Eu mantive apenas isso, eu suprimi o restante do meu voto, mantive apenas, então, a anuência direta com o acordo recorrido, presidente. E só para concluir também, em relação à cobrança de multa, eu trato apenas dos parâmetros legais que impõem a sua exigência e eu rejeito a alegação dele, invocando aqui, então, os artigos 3º e 4º, inciso 1 a 4, parágrafo único da Lei 8.620, e depois, a partir de abril de 97, o artigo 35, inciso 1 a 3º da Lei 8.812. Ao término, nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação aos demais itens do voto, onde ele trata da aferição indireta e depois ele trata da cobrança de multa, o conselheiro relator está negando o provimento ao recurso voluntário. A conclusão geral
do voto do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Em relação a essas outras duas partes do voto, alguém gostaria de fazer algum comentário? Mais algum comentário? Já teve alguns comentários. Eu vou fazer coleta individual dos votos. Então, Luiz, como você vota? Como relator. Relator, né? Gregório, como você vota? Vencido que foi na decadência, né? Digamos assim, eu acompanho o relator nesses dois itens. Ok. Renata, como você vota? Acompanho também o relator. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Francisco, como vota? Eu acompanho o relator também. Ana, como você vota? Eu também acompanho o relator, até em consonância com os meus votos que eu apresentei, que nesses pontos eu também votava no mesmo sentido. Ok. Eu também vou acompanhar o relator. Então, só teve uma divergência por maioria em relação à decadência, né? No voto, e no restante, então, foi negado o provimento ao recurso. Na verdade, a decisão da turma mesmo foi negar provimento ao recurso voluntário, tá? Viu, Vinícius? A decisão da turma, então, em relação ao item 12 é negar provimento ao recurso voluntário. Em relação à decadência, foi por maioria, né? Tendo sido vencidos os conselheiros Gregório, Rafael e Ana. E nos demais itens foi negado provimento a recurso por unanimidade de votos. Tá? Colegas, agora vamos passar para o item 13 da pauta, que também é da mesma empresa. Luiz, eu acho que vai dar para ser mais rápido agora, né? A gente discutiu bastante, são parecidos os processos todos, né? Então, na verdade, são iguais, é o mesmo substrato fático, né? É o 36. A única diferença assim, é na forma da expulsão do voto. Eu abri um parágrafo já superando qualquer discussão que tenha sido já travada na Câmara Superior. Tá? Então, essa questão de decadência, para mim, já entrou como matéria que já passou, tá certo? Tá, então, Luiz, então você pode, eu acho que, ir direto para o voto e fazer um resumo do voto para nós. No voto, as razões de decidir são bastante semelhantes, mas assim, só muda a forma de relação, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de escrever. Mas, na essência, eu estou pugnando pela procedência da aferição que foi realizada e bem assim da solidariedade. No caso aqui, eu quero deixar bem claro que eu estou reconhecendo a solidariedade pelo 124, inciso 1 do CTN, não pelo 2, e eu vou dizer por quê, porque ali no inciso 2, quando a norma fala, o CTN fala a solidariedade quando a lei expressamente disser. Aquela lei que ele fala ali é uma lei complementar, tá? É uma lei complementar. Então, todas essas responsabilidades que estão em qualquer outra lei, nas leis ordinárias, inclusive na lei 82/12, elas só se enquadram, elas só se caracterizam de solidariedade se enquadrarem no 124.1. E o 124.1 diz o quê? O interesse comum, que todo mundo sabe que é de natureza jurídica, tá certo? No caso aqui, do 36, não tem nem muita discussão, porque, evidentemente, que a realização do fato gerador houve um interesse jurídico na realização do fato gerador, tanto da contratada como da contratante. Né? É bem óbvio. Pode haver alguma discussão em algum outro inciso, mas no inciso 6 é muito óbvio. É o 124.1, porque está presente o interesse comum da natureza jurídica. Eu vou só lembrando, assim, para ficar bem marcado, porque pode ser que apareçam outros lugares aí, ou nessa reunião, ou em outras. Para recaracterizar o 124.2 conforme a lei, a gente ali tem que ter uma lei complementar, isso tem que ficar bem claro, tá? Essas leis ordinárias, elas não têm força para estar veiculando responsabilidade solidária. Está lá de 146, um daqueles incisos lá. Mas eu quero só deixar isso bem claro, antes que para ninguém, para ficar bem claro que a minha posição e que ninguém que eu estou pugnando pela solidariedade, eu faço o 124.1,
porque porque para mim está muito óbvio que existe um interesse comum de natureza jurídica na realização do fato gerador. Era só isso aí, no mais a multa também, no mais é igual que... na essência é tudo que o Márcio disse. Muda só alguma coisa no varejo, assim, mas que no final das contas chega no mesmo lugar. Tá certo? Era só isso, presidente. Ok. Então, essa questão da decadência que teve no voto do Márcio vai ter aqui também, né? Isso. Foi argumentado no recurso também, né? Porque eu na verdade, como eu falei, eu não fui detalhista como o Márcio foi. Eu coloquei isso numa frase só, que é superar as discussões pela decadência, porque a Câmara Superior superou isso aí, tá bem claro lá, não para. Então eu não entrei nessa discussão, mas vale a mesma lógica que o raciocínio que o Gregório desenvolveu em relação ao Márcio. Né? Para ter um julgamento, vale a mesma lógica. Foi a forma da apresentação dos caminhos que eu apresentei. Eu fui bastante pragmático, eu fui direto do que a Câmara Superior disse. Aí eu parti, para mim isso é um pressuposto, é uma questão para superada quando eu votei. Mas acho que o voto é igual, tá? Acho que não, assim, o voto em termos de resultado é o mesmo. Ok. Não tem diferença, não. Ok, então, Luiz. Colegas, o voto do Luiz mutatis mutandis é o mesmo voto do Márcio, né? No mesmo sentido. Alguém muda o entendimento, o voto em relação ao voto do Luiz? Não, né? Gregório, pode falar. Ana também. Quer falar, pode falar. Não, só que essa parte depois eu vou só pelas conclusões, tá? No voto do final. Luiz. Do voto do Luiz, Na parte do mérito, não aquela questão da decadência. A parte do mérito mesmo, pelas conclusões. Pode falar, Gregório. Pois em relação a essa questão da decadência, como o Luiz entende que já restou totalmente superado pela Câmara Superior, no final das contas ele não trouxe isso no voto dele, né? Então a gente combinar essa observação, tal como a gente o fez em relação ao voto do Márcio, não está lá. No final das contas, o Luiz já foi direto para a questão da aferição direta, falou da responsabilidade solidária, mas esse argumento de que o orçamento estaria decaído porque não houve uma intimação, uma fiscalização no prestador de serviço, isso não está dissertado no voto do conselheiro Luiz. Se eu for para votar, meu voto, eu vou acompanhar ele. Acompanharia também pelas conclusões, porque não tem essa primeira parte lá onde eu poderia fazer minhas observações. Né? Mas eu acompanharia ele, não faria mais nenhuma ressalva. Exatamente, eu não trouxe porque eu fui coerente com o entendimento que eu tive. Quando eu fiz a leitura, no parágrafo anterior ao dispositivo, a Câmara Superior é muito eloquente quando disse que não há decadência. Se ela disse que não há decadência, não há decadência. Eu não vou mais subir isso aqui no... Luiz, mas Não para jogar óleo no fogo, mas quando ela fala que não há decadência, eu não discordo do Luiz, não, mas quando ela fala que não há decadência, ela está analisando só um fundamento da decadência que subiu para ela, né? É só esse ponto, ela não está analisando o outro. Aí a gente vai fazer uma interpretação extensiva de algo que foi restritivo lá em cima. Agora, essa outra questão que... Eu te recomendaria, Luiz, eu não sei, eu não quero me meter no teu voto, que o voto é teu, mas nesse caso eu recomendaria incorporar, até porque tu concorda comigo nas conclusões em relação à decadência, até para não... É ruim o caso que foi apresentado para mim e para Luiz. É muito ruim duas pessoas julgarem o mesmo assunto. Isso vai sair igual, exatamente. É muito ruim. Mas eu te recomendo, se tu quiser acolher, para que você trate dessa decadência, porque, como eu falei, essa decadência não foi devolvida à Câmara Superior. A decadência que você fala é aquela da não ciência do responsável, do contribuinte. Eu posso colocar assim e vou citar o RE que eu acabei, o S que eu acabei de ler agora. Tá. Tranquilo. Luiz, inclusive, isso aí foi tratado no recurso voluntário, né? O contribuinte alega decadência, né? Então é bom você mencionar isso no teu voto, pode até dizer que já foi... na verdade, eu fico um pouco miligrado em falar isso. Sabe? Até para não embargar, Luiz. Até para não abrir margem de embargo. Mas eu posso acrescentar esse aspecto.
Eu posso, agora sim, eu tenho que fazer uma redação que não entre, que não dê a entender que eu estou revisando a Câmara Superior, tá? Tá, Eu tenho que ter esse não, cuidado. bem. Eu vou usar aqui, eu vou usar a razão de decidir que está aquele resto que eu acabei de ler, de 21 de agosto Perfeito. de 2020, que eu li há pouco. Eu vou usar esse resto aí. Mas é uma boa observação, Márcio. Como eu disse, eu evitei entrar nesse tema para não pisar em ovos, para, de repente, se fazer uma leitura aí que eu estou revisando a coisa julgada lá da Câmara Superior. Eu entendo, é porque foi devolvido à Câmara Superior um tema, decadência. Só que existem 2 fundamentos para isso, né? E para a Câmara Superior só foi um fundamento. E aí, se a gente cravar na decadência, é o fundamento que foi analisado no relatório daquele recurso que veio da Câmara, que veio desse conselho, enfim. Tá. Não, Então, tudo bem, tranquilo. Então, Luiz, você vai incluir no seu voto só um tópicozinho da decadência, né? E vai rejeitar essa questão da decadência. Isso, Aí, perfeito. Gregório, vai ficar então igual ao Perfeito. voto do, né? Então reproduz a mesma decisão, né? Todos estão de acordo? E aí a Ana vai continuar votando pelas conclusões ou vai... No mérito, nesse caso, o mérito, a Ana vota pelas conclusões, né, Ana? Não, com a mudança que o Luiz fez. Eu vou, inclusive, porque eu não concordo que o 124.2 é pelo legislador lei complementar, tá? E eu até abri alguns livros aqui e não achei ainda não essa teoria. Tá Então, jóia. até por isso vai pelas conclusões. Tá jóia. A teoria essa teoria não existe em relação a esse dispositivo específico. Né? Ela existe em relação à Lei 8.620, que tem um artigo lá que ela atribui, que é a mesma coisa que está nessa Lei 30, está no artigo 30, né, das possibilidades, que ela atribui responsabilidade solidária lá num determinado item lá, tá? E é a mesma coisa, é uma responsabilidade solidária, inclusive de contribuições previdenciárias. O julgado é de uma lei, mas eu tenho esse julgado. Tá. Eu posso Tá, depois mas é porque o você. 124.2, em tese, eu não preciso de uma lei complementar. Precisa. É isso aí que ele diz lá. Essa leitura que se faz, esse julgado ele vai exatamente nesse ponto aí. Porque ali quando ele diz, porque a responsabilidade solidária ela tem que ser proclamada por uma norma geral. É necessário fazer uma leitura sistemática desse 104.2 com o artigo 146 da Constituição. Essa decisão que eu falei, da 8.620, onde tem todo esse razoável fundamento, esse artigo ele fala exatamente, o dispositivo dessa lei, ele fala exatamente uma responsabilidade solidária de uma contribuição previdenciária. É exatamente isso. E ele foi considerado assim, inconstitucional, inclusive, né? Mas por conta desse aspecto, porque você não pode enquadrá-lo no 124.2, porque aquela lei ali necessariamente é uma lei complementar. Isso já é uma Excel que já está bem, ela está bem tranquila, sabe, dos tribunais superiores, mas eu tenho esse julgado, sim. Essa discussão foi até recente que eu tive num determinado ambiente aí de trabalho que eu faço, trabalhando de estudo, e foi mostrado no julgamento. Eu até fiquei assim, porque eu nunca percebi isso, né? Mas é por aí. Eu posso fornecer depois o julgado, é só pesquisar e achar aqui. Ok, Luiz. Okay. Mas, ok? Ok, pessoal, vamos então encerrar, senão daqui a pouco já está no horário. Colegas, então vai ficar assim, ó. Viu, Vinícius? Vai ficar assim. Vinícius, é Vinício ou Vinícius? Vinícius com o IS. Com o ou O de uva. A de uva, Vinícius. Vinícius, só uma coisa, você tem OAB de estagiário? Ainda não. Ah, tá, beleza. Então só colocar seu nome na Perfeito. pauta. Eu vou colocar na pauta CPF, identidade, alguma coisa assim? Qual é o RG? É 32 24 869 do DF. DF. Isso. 32 24 869. Isso. Tá jóia. Então, colegas, em relação ao item 12 da pauta e item 13 da pauta, ambos da contribuinte via Engenharia SA, ficará a seguinte decisão. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
quanto a prejudicial de mérito, vírgula, a qual diz respeito à decadência, sendo vencidos os conselheiros Gregório, Rafael e Ana, que deram provimento ao recurso. E, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado do item 12. Em relação ao item 13, é o mesmo resultado, só que eu vou complementar aqui. Votou pelas conclusões a conselheira Ana. Ok, Ana? É isso, né? O voto pelas conclusões é só no item 13, né, Ana? Então tá. Colegas, ficou esse o julgamento, o resultado dos dois. Ok, Vinícius? Então tá, vamos encerrar então nossa sessão de julgamento agora, porque a gente tem que almoçar, gente. Eu até tenho um compromisso agora na hora do almoço. E aí a gente retoma daqui 1 hora então, ok? Só para informar, pode encerrar a gravação dele. Só para informar aqui, Ana, é o RS 562276. Ok, Luiz, então eu vou encerrar aqui a gravação. Rafael e Francisco podem também encerrar a gravação.